um homem justo, perfeito, que em tudo foi tentado, mas que nunca pecou. E por esta razão, podemos nos sentir seguros que a sua intercessão, além da sua morte e da sua vitoriosa ressurreição, tem um valor inexplicável para a manutenção da nossa fé e da esperança que temos da vida eterna, porque foi Ele que nos ganhou na cruz do Calvário e ainda hoje intercede por nós, admitindo que somos passivos do erro, mas como advogado, Jesus Cristo, o justo, está diante do Pai para nos garantir este conforto e esta segurança. Glória a Deus. No versículo 2, o apóstolo do amor afirma que ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Propiciação aqui fala de Jesus como sendo a vítima de expiação pelos nossos pecados. Isso significa que o Senhor, através de sua morte, é o meio pessoal através do qual Deus mostra misericórdia à humanidade que confessa o nome de Jesus Cristo e o reconhece como Salvador. Neste mesmo texto, João demonstra a aplicabilidade salvífica, universal e abrangente do sacrifício do Filho de Deus. Ainda com base no que ele falou no versículo 2, eu quero lhes dizer que o apóstolo desmonta, destrói qualquer possibilidade de pensarmos em um sacrifício limitado, como, por exemplo, somente para os preeleitos. Observe que ele diz, não somente para nós ou por nós, mas pelo mundo todo. O que é que o irmão acha disso? Vai deixar de dizer isso ao seu aluno? Não. Invista nisso. Ninguém está excluído do âmbito da misericórdia de Deus. Porém, a eficácia individual do sacrifício, a propiciação, é tornada concreta apenas aos que creem. Não importa quem ele seja, de onde venha ou para onde vai, mas que creiam. Minha expectativa, meu querido professor, é que o seu aluno saia muito convicto da sala de aula, primeiro, sobre quem é Jesus. Segundo, decidido por não pecar. E terceiro, se por alguma infelicidade vier a pecar, não tem nada perdido se ele se arrepende e confessa os seus pecados ao Senhor que pode perdoar. Que Deus, na sua bondade, se digne em continuar nos abençoando e de uma forma especial a você, responsável pela formação e pela manutenção da estabilidade espiritual de um grupo chamado seus alunos. Que Deus lhe abençoe. Lição 5. A força do amor cristão. Nesta lição apontamos para o objetivo principal desta primeira carta. Podemos notar a clara diferença nos objetivos do Evangelho de João e da sua primeira carta. O Evangelho foi escrito para que creiais que Jesus é o Cristo e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20:31. Podemos pensar em duas possibilidades quanto a destinatários. João estaria escrevendo para incrédulos, apresentando Jesus Cristo para que, crendo, fossem salvos, ou estaria escrevendo para aqueles que já haviam crido, a fim de consolidar sua fé. Já a carta foi escrita especificamente para crentes, para aqueles que já têm a vida eterna, a fim de dar-lhes segurança, certeza da vida eterna que receberam em Cristo Jesus. Isso está no capítulo 5 e o versículo 13. João dá, ao longo de toda a carta, o padrão segundo os seus leitores devem avaliar-se para saber se de fato estão em Cristo. Ele fala sobre crer no nome do Filho de Deus,
5 e 13. Guardar seus mandamentos, 2, 3 a 5. Amar a Jesus e ao Pai, 2 e 15. Evitar o pecado, 2 e 29. Amar aos irmãos, 3 e 14. Ter o Espírito, 3, 24, 4 e 13, entre outros. Quem pratica estas coisas pode ter certeza de que está em Cristo e, consequentemente, tem a vida eterna. Caro professor, esse é um momento especial para que o irmão se volte para os alunos e os faça entender que a vida cristã não é simplesmente ser membro da igreja, ser membro do corpo de Cristo, cantar no coral, tocar no vocal ou etc. O que nós queremos é que nessas lições seus alunos possam ter a oportunidade de refletir nos valores que o apóstolo João, com toda a sua simplicidade, reúne uma autoridade singular para comunicar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para quem quer ser salvo aqui na terra e entrar nos céus quando Jesus voltar. Em outras palavras, João está dizendo em sua carta que o cristão é aquele que pratica o cristianismo e não aquele que simplesmente levanta a mão e diz que agora é crente. Um eco das palavras do Mestre: o homem que ouve e pratica é semelhante ao que construiu a sua casa sobre a rocha. Este tal tem segurança. Estas pessoas que estão em Cristo, que conhecem seus mandamentos e os praticam, têm mais uma certeza, a de que suas orações são respondidas. Maravilhoso, não? Para aquele aluno que não gosta de orar, está aqui um bom motivo para o professor dar uma paradinha e fazê-los entender que patrimônio é um homem poder falar com Deus por meio das orações e tê-las respondidas. João coloca um porém crucial: segundo a vontade de Deus. Chame a atenção do seu aluno para esta questão. Tudo que pedirmos segundo sua vontade, Ele nos concede. Pare um pouquinho. Lembre-se de que quando Jesus estava no Getsêmani, querendo que o Pai lhe atendesse em não ir para a cruz, nem mesmo a grandeza do sofrimento que lhe esperava o fez insistir com Deus. Mas ele disse: contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Entendeu, caro professor? Essa é uma excelente oportunidade para que seu aluno aprenda um pouco mais como falar com o nosso Pai Celestial. Mais uma vez, João remete às palavras do próprio Jesus: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15, 7. Se a palavra está em nós, é natural que não peçamos nada que vá contra esta palavra. Se estamos em Cristo, seu Espírito, o Espírito Santo, habita em nossas orações. Se estamos em Cristo, seu Espírito habita em nós e nossas orações serão guiadas por Ele. Assim, se nos deixarmos guiar pelo Espírito e pela palavra, jamais pediremos algo que não esteja de acordo com a vontade de Deus e assim tudo o que pedirmos será feito. Caro professor, você deve mostrar ao seu aluno o segredo da oração respondida, que é nos submetermos ao querer de Deus. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. Mateus 22 e 29. E isto continua sendo verdade também quanto ao tópico oração. Mostre aos alunos passagens bíblicas
que fazem alusão à oração eficaz. Veja e mostre a eles como estas orações seguem necessariamente princípios delineados pela própria palavra, fazendo-os ver assim que é imperioso que eles conheçam e estejam familiarizados com a palavra para conhecerem a vontade de Deus e deste modo terem orações respondidas. Discuta também, nesta lição, algo sobre intercessão. Esta é uma atitude esperada de cada cristão. O amor que foi derramado em cada um de nós nos impele a orarmos pelos demais. Eu julgo esse um momento muito próprio para o caro professor fazer seus alunos entenderem que é quando nós nos dispomos a deixarmos os nossos interesses pessoais para investirmos nas necessidades dos nossos irmãos, que aí praticamos o amor autenticamente cristão. À medida que nos despojamos dos nossos interesses para nos voltarmos para os interesses dos nossos amigos e às vezes nem amigos, estamos no centro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus no que diz respeito ao exercício do amor. É inerente à nova natureza a preocupação e a ocupação pelo próximo. Como cidadãos do reino, o nosso objetivo maior é a segurança espiritual dos que estão à nossa volta. Claro que oramos por seu conforto físico, saúde, segurança financeira, etc. Mas nosso principal alvo é, sem dúvida, orarmos pela salvação de todos. É partindo deste princípio que João admite como certo que haverá na igreja orações intercessórias pelos irmãos mais fracos. E diz ele, estas orações serão respondidas, pois é, obviamente, vontade de Deus que todos sejam salvos. Veja que muitos dos exemplos que temos na Bíblia sobre orações respondidas foram orações intercessórias, entre elas Moisés, que em várias ocasiões intercedeu pelo povo e foi atendido. E a igreja em Jerusalém, que orou pela libertação de Pedro da prisão. Seu aluno deve estar ciente de que orar uns pelos outros é uma prática natural, esperada de um salvo em Cristo, nascido de novo, é algo decorrente de sua nova natureza. Em outras palavras, é bíblico, meu irmão. Insista neste ponto, porque isso vai reciclar o seu aluno. Essa temática vai fazer com que o seu aluno se volte para a prática do amor, abrindo mão do seu egoísmo, muitas vezes inconsciente. Tenho certeza que o irmão vai se sentir realizado por ver o seu aluno mudar de atitude daí para frente. Foi um privilégio estar com o irmão nesses minutos. Lição 6. O verdadeiro crente e o sistema mundano. Sendo hoje já a sexta vez que nos encontramos por intermédio deste aparelho, admito que já estamos mais próximos e a nossa interação já criou formas. E o meu desejo é que este assunto que estou trazendo possa redundar numa vitória para os seus alunos, uma vez que se trata de um assunto tão atual. Refiro-me ao mundo sobre o qual Jesus falou, tanto quanto Paulo e o próprio apóstolo João, que é o autor da carta em questão. Quando Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 2, disse: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus."
Ele estava se referindo a este mundo sistêmico, a este mundo vil, muitas vezes, e na sua maioria, invisível, pernicioso, maligno, assassino, destruidor de vidas espirituais. Trata-se, como já lhes disse, de um sistema capaz de invadir instituições, leis, segmentos dos mais variados da sociedade, no afã de ter o controle. E o irmão pode me perguntar, quem tem o controle? Refiro-me ao maior inimigo, ao arqui-inimigo das nossas almas, da minha vida, da sua vida e da vida dos seus alunos. E o nosso propósito nesta oportunidade é trazer alguma contribuição ao irmão, para que o amado irmão possa levar ao seu aluno informações preciosas, que possa dirimir dúvidas ou tirá-los de alguma tendência, porque essa é a proposta desse nosso arqui-inimigo chamado Satanás, porque o seu propósito é permear essas instituições, estes segmentos, as leis, as atividades. Não se escandalize. A política, o comércio, a educação, principalmente a educação infanto-juvenil, porque é ali a força do futuro da humanidade. É ali a fonte da aprendizagem, e Satanás está permeando todos esses segmentos a fim de que ele ganhe o quanto puder para si. Mas, nesta semana, a Igreja do Senhor estará abrindo a palavra de Deus, se debruçando sobre este tema, o mundo como sistema, para que todos possamos resistir ao maligno, porque é resistindo o diabo que ele fugirá de nós. É possível que o seu aluno, ou 2 ou 3 deles, possam questionar, mas professor, mas a Bíblia diz que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, e ele se tornou tão mau assim? Mas o irmão deve, certamente, estar preparado para fazê-los distintos. O mundo cósmico, as escarpas, os rios, as serras, os vales, os rios, os mares e os seres neles contidos. Deste mundo virtual, embora com pessoas e coisas, mas o espírito está camuflado. E é nesse sistema que Satanás está vivo e ativo. E é por isso que nós, como filhos de Deus, e como um todo, igreja, precisamos estar não somente firmes, inabaláveis, mas também ativos para resistirmos às investidas do diabo. Mas é possível, caro irmão, que um ou mais dos seus alunos possa lhe formular a seguinte pergunta: mas irmão, professor, e como é que fica o versículo 3 e 16 de João, onde e quando Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? É claro que eu estou falando agora do terceiro mundo. Agora eu estou falando do mundo humano. A este mundo Deus amou mesmo. E é para este mundo que nós precisamos nos voltar, porque para isso fomos chamados. Precisamos tomar consciência de que, como igreja, precisamos amar a este mundo também,
as pessoas, o ser humano, pelo qual Jesus morreu. Gostaria de lhe dar uma contribuição, mostrando como este mundo sistêmico, este mundo espiritual, é pernicioso ao mesmo tempo que é atraente. Lembremos-nos do que aconteceu com Acã, que engraçou-se, simpatizou, foi seduzido pela beleza ou pelo valor de uma capa e trouxe consigo e escondeu em casa. Algo que deveria ser desprezado, repudiado, ele simplesmente amou, quis e tomou para si. Que pecado tem uma capa? Onde já se viu ser pecado usar uma capa? Mas aí que está a sutileza do mundo sistêmico. É que Satanás transforma as coisas puras, legítimas e necessárias em coisas que devem ser repudiadas, porque a origem é maligna e o propósito também. E é por isso que o mundo se torna delicado. E por esta razão nós precisamos estar sempre em oração, jejum e meditação para conhecer a origem das coisas. Porque é nesse segmento que está a sutileza da grande diferença que nós devemos imprimir nas nossas ações, nas nossas reações, nas nossas aquisições e na administração de valores. Quando Ananias e Safira resolveu vender a sua propriedade, quem que pode negar que é legítimo vender o que é seu ou comprar o que desejar? Entretanto, aquele casal, na tentativa de demonstrar ser o que não era, trouxe parte do dinheiro da propriedade, fazendo com que a igreja e o seu pastor entendessem que estavam dando tudo para a causa de Deus. Entretanto, era uma mentira e era também um amor manifesto ao dinheiro, que interfere na comunhão com Deus, porque nós não podemos amar as coisas, porque isto é antiético, é maligno, é destrutivo. Lembra-se que eu já lhe falei de ética? Então agora fica mais claro entender que precisamos ser pautados na palavra de Deus, amando pessoas e usando coisas. Porque quando nós invertemos estes valores, nós somos conduzidos a sermos deformados em amar as coisas e usar as pessoas. E isso faz parte do espírito desse sistema. Concluindo, eu traria a seguinte sugestão. Mostre aos seus alunos a atitude excelente e oportuna do apóstolo Pedro de, em assembleia, apresentou o caso a ser tratado, porque aquele vírus poderia danificar a igreja do presente e do futuro, porque o amor ao mundo é incompatível com o amor que devemos a Deus e aos irmãos. E eu louvo a Deus pela disposição do apóstolo de romper com as estruturas do sistema. E Deus aprovou à medida que tirou a vida do casal. Que Deus nos guarde de situações semelhantes. Mas, se necessário, Deus é soberano para fazê-lo. Eu espero que sua aula seja excelente, como certamente foram as anteriores. Que Deus nos abençoe. Lição 7. A chegada do Anticristo.
mais uma vez juntos, pela graça de Deus, caro irmão, caro professor. Gostaria de, nesta oportunidade, aprofundar um pouco o nosso estudo sobre a pessoa do Anticristo. Nessa lição, nossa abordagem foi menos específica, considerando que escrevemos sobre o sistema mundano e sobre os vários anticristos que surgiram e ainda surgirão antes do anticristo escatológico se levantar. Assim sendo, gostaria de apresentar algumas características deste ser de malignidade sem precedentes, usando principalmente as citações de João em duas de suas cartas, 1 João 4,3 e 2 João 7, e no Apocalipse, de Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses também. Podemos então encontrar algumas características marcantes deste personagem opositor de Deus, do Messias e do bem, que incorpora em si mesmo todas as más qualidades que fazem oposição a Deus. Vamos então a estas características. A primeira delas é que ele negará tanto o Pai como ao Filho, 1 João 2,22. Segundo, ele também negará o significado e a importância da encarnação de Cristo, 1 João 4,3, 2 João 7. Terceiro, uma de suas principais características é a sua capacidade de enganar, de seduzir, 2 João 7, 2 Tessalonicenses 2,9. No livro do Apocalipse, capítulos 11 ao 13, João nos mostra que sua capacidade de enganar inclui a operação de maravilhas enganosas. 4. Ele será o ateu supremo, considerando que negará o Pai, o Filho e ainda se oporá a tudo o que se chama Deus, exaltando-se como se fosse um Deus, 2 Tessalonicenses 2 e 4. Ele será um operador de milagres. A Bíblia nos mostra que ele realizará prodígios genuínos, embora mentirosos, cujo objetivo é enganar e perverter, 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10 e Apocalipse 13, 14 e 15. Muitas pessoas serão por ele enganadas para exaltá-lo e se levantarão contra Cristo e Deus Pai. A ilusão destas pessoas será confirmada para que creiam no erro e na mentira, 2 Tessalonicenses 2 e 11, considerando que rejeitaram voluntariamente a verdade de Deus. Sexto, Satanás estará com ele, habitando nele. Ele será a personificação da maldade, 2 Tessalonicenses 2, 9 e Apocalipse 13, de 2 a 5. Satanás será indiretamente adorado através dele, Apocalipse 13, 4. Há outras características que a Bíblia apresenta que não são listadas aqui. Nosso objetivo não é esgotar o assunto, algo que seria impossível num tempo tão curto. E a propósito, caro professor, gostaria de tecer um comentário rápido aqui. Este é um dos momentos que eu julgo oportuno para que o irmão, na condição de professor, administre o tempo, evitando testemunhos, evitando pareceres de alunos que não se prepararam, e mesmo que tenha se preparado, não é da responsabilidade do aluno ocupar esse tempo tão precioso para que os demais possam crescer no conhecimento da palavra. Queremos sim esclarecer a você, meu querido irmão, caro professor, que embora haja de fato um espírito de maldade já operando no mundo, o anticristo não é apenas um conceito, um conflito impessoal entre o bem e o mal. É uma pessoa com características únicas. Será a encarnação de Satanás, um indivíduo autêntico, uma pessoa real. Ele será a última tentativa satânica de dominar o mundo com o mal. Professor, esteja ciente de que nas suas aulas o irmão deve trazer ao seu aluno aplicações práticas do conteúdo estudado e não esperar contribuições prolongadas
e muito menos divagações deles. Lembre-se que em nossa escola dominical não podemos nos dar o luxo de termos discussões, mesmo que seja sobre o assunto. Não dispomos de tempo para isso. Trata-se de 1 hora de aula por semana. Seu aluno deve sair desta aula sabendo que haverá uma pessoa que personificará o mal e surgirá logo antes da tribulação. O importante é que, se estivermos em Cristo, não passaremos por este período. Subiremos com Ele antes que este período venha sobre a terra. A ideia não é incutir o medo, mas mostrar a segurança que temos em Cristo, mostrar que Ele tem poder para nos guardar e fará isto, arrebatando sua igreja. Evoco aqui as palavras do apóstolo Pedro e já as contextualizo. Sabendo que tudo isso vai acontecer, que pessoas não devemos ser? 1 Pedro 3,11. Paulo, falando a respeito da vinda do Senhor, do arrebatamento da igreja, nos adverte a mantermos-nos íntegros, plenamente conservados, irrepreensíveis, corpo e alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5,23. Ou seja, o conhecimento das últimas coisas deve incutir em nós segurança, sabendo que estamos em Cristo e subiremos com Ele, mas também responsabilidade para nos mantermos fiéis a Ele e Sua palavra, a fim de que nos encontre irrepreensíveis. Seu aluno deve saber que o Espírito que trará o anticristo ao mundo já opera em nossos dias. Somos chamados a nos posicionar contra esse espírito que rege o mundo de hoje. A responsabilidade que este conhecimento deve trazer é a de, cada vez mais, nos posicionarmos de acordo com a nossa natureza contrária à natureza do mundo. Somos luz, enquanto o mundo é trevas. Somos filhos de Deus em contraste com os filhos do diabo. A diferença deve estar patente para nós e para o mundo. Infelizmente, a tendência atual é a mescla. Já não se vê a diferença com tanta definição, tal como ocorria no passado da nossa igreja. E eu não falo aqui de diferenças externas, embora elas também sejam importantes, mas de diferenças no caráter e no comportamento dos filhos de Deus. O espírito do anticristo está aí, ditando a moda nos programas de televisão a que devemos assistir, os livros que devemos ler, a educação que devemos dar aos nossos filhos, o comportamento aceitável na sociedade. Devemos lutar contra esse sistema com todas as nossas forças,